A mulher na Bíblia. Hoje são 4 de junho de 2018, segunda-feira. Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo falando a questão da mulher na Bíblia. Como a Bíblia vê a mulher. A mulher na Bíblia, o que dá para a gente ver é que a mulher fica na Bíblia em segundo plano, inferior ao homem. Há um versículo na Bíblia, que está lá nos 10 Mandamentos, no capítulo 20, verso 17, que diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o boi, o jumento, o servo, a serva, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Por aí dá para ver que a mulher, ela é considerada uma coisa do homem. Uma coisa do homem. E tudo cai para cima da mulher. O que é de ruim é atribuído à mulher. Paulo diz que a mulher não deve ensinar ao homem. É proibido a mulher ensinar ao homem. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque, segundo ele, quem primeiro pecou foi a mulher. Naquela lenda lá da tentação, no jardim do Éden, diz isso. Que primeiro quem pecou foi a mulher e depois o homem. Que primeiro foi enganado foi a mulher e não o homem. Então não se deve confiar na mulher. Entre os judeus, um testemunho de uma mulher não se via. Não sei hoje. Mas no passado, um testemunho da mulher não se via. Não se via como prova. Na Bíblia, a gente vê que o Deus de Israel não escolheu sacerdotisa. Escolheu sacerdote. Não tem sacerdotisa no judaísmo. E não tem chefia de mulher no judaísmo. Os patriarcas eram 12 os descendentes de Israel, os patriarcas. E os cabeças eram só os homens. Nenhuma mulher foi escolhida para ter a chefia dentro da comunidade de Israel. A única vez que fala da mulher num cargo é sobre uma profetisa chamada Débora, parece uma profetisa. Isso é nas escrituras hebraicas. E aí a gente vê essa inferioridade da mulher na Bíblia. Há um verso num provérbio de Salomão que diz que eu encontrei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Tá, ou em provérbio ou em Eclesiastes diz isso. Que Salomão havia encontrado uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. E aí ele começa a falar sobre a mulher. E a gente chegando no Novo Testamento, a gente encontra essa inferioridade, a mulher sendo considerada inferior ao homem. Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos,
entre os seus discípulos, ele escolheu 12 apóstolos para ser cabeça, para ser chefia na igreja. Não escolheu uma mulher para ser apóstola. Quando morreu Judas, eles reuniram lá, está lá no Atos dos Apóstolos, não colocou uma mulher para ser sorteada, para lançar sorte sobre a mulher e um homem, não. Escolheu 2 homens. Um foi eleito para tomar o lugar de Judas, o Iscariotes. Na igreja, Paulo proíbe a mulher ensinar. Não permito que a mulher ensine na igreja. Está lá na carta de Paulo, no capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo. Em Coríntios também diz que a mulher tem que ficar calada. Se quiser saber alguma coisa, perguntar ao homem em casa. Então, como é que a mulher, hoje, quer defender um livro que é contra ela? Ela não está usando a razão. O fanatismo religioso não deixa elas ver essas coisas aí. E eu vi essas coisas no púlpito e achar que isso é bom. A mulher que aceita isso no dia de hoje, essa pregação, e diz, isso é a vontade de Deus, importa fazer a vontade de Deus e não dos homens. Se é a vontade de Deus, nós acatamos. As mulheres dizem assim, aceita isso aí. Por causa do fanatismo religioso. Então, por que a mulher é inferior, é considerada inferior ao homem na Bíblia? É porque um Deus quis isso e quis assim? Não. Porque Deus nenhum existe. Deus nenhum existe. Isso é a sociedade hebraica que é machista. O homem hebraico que é machista escreveu seu livro sagrado. Como a sociedade é machista, ela colocou a mulher como inferior, como um vaso fraco, como diz Pedro lá na sua epístola. E aí a mulher fica como uma coisa do homem, como objeto do homem, sem voz. A mulher é só para ter filho e cuidar da casa. E é como um animal, um objeto, o animal, ou o campo, ou o boi, ou o jumento, ou o servo, ou a serva. Que não pode desejar coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então a mulher pertence ao homem, mas o homem não pertence à mulher. Entendeu aí? O homem podia ter 2, 3 mulheres. Está na Bíblia isso aí. Quase todos os patriarcas tiveram 2, 3 mulheres. Abraão teve 2 mulheres. Jacó teve, parece que foi 2 mulheres e parece que 2 concubinas. O único que não teve 2 mulheres foi Isaac. Existia um homem que chamava Eucana, que ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Salomão teve várias mulheres, Davi teve várias mulheres. Mas a mulher só podia ter um homem. Todo o direito, toda a regalia pertence ao homem na Bíblia. A mulher é inferior ao homem. Mas só que as mulheres ainda dão glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Hoje, que a coisa evoluiu, que nós entrou o mundo está moderno, o povo passou a raciocinar mais, passou a usar a razão. Tem denominações que já aceitam mulheres como pastora, bispa, apóstola. E aí há uma briga entre eles. Uns dizem, você não está seguindo a palavra
E não está mesmo. O que aceita mulher como pastora, como bispa, apóstola, essas coisas, não está seguindo o ensinamento bíblico. Ele está indo em contramão da Bíblia. Está fazendo uma coisa que é contra a Bíblia. Mas os outros que não consideram a Bíblia, tá entendendo? Fala que é um livro sagrado, que é a palavra de Deus, mas só de boca para fora. Eles estão vendo que isso aí é do passado, é coisa arcaica, é coisa daquele povo, é a mente do passado, que hoje nós vivemos no mundo moderno. No mundo da razão e não no mundo de fantasia. Então já muitas denominações já estão aceitando mulheres como pastora, bispa. No judaísmo há uma briga porque a mulher não pode ser rabina. A mulher não pode nem se aproximar de determinado local lá no Muro das Lamentações. Eles querem vetar as mulheres, há uma briga. Esse dia eu vi uma briga das mulheres com os rabinos ortodoxos lá que não quer deixar as mulheres entrar em determinado lugar ali no Muro das Lamentações. Já tem mulher sendo rabina no judaísmo reformista. E há essa guerra por causa disso. Então, eles querem ficar no passado. Os ortodoxos querem ficar no passado. E muitas igrejas que dizem que são conservadoras, tá entendendo? Batista, presbiteriana, luterana, católico, que é a cabeça desses híbridos aí, eles tudo estão no atraso, seguindo a Bíblia, seguindo a cultura judaica, a cultura machista, que coloca a mulher inferior ao homem. Então, a mulher na Bíblia é considerado uma coisa do homem. Mas como a Bíblia não é palavra de Deus nenhum falou, aquilo ali é coisa da cultura hebraica, então os certos são aqueles que não estão seguindo a Bíblia. É aqueles que não estão seguindo a Bíblia, esse é o certo. Que não vive a sua vida pautada de acordo com a Bíblia. Vive de acordo com o ensinamento científico, que é o ensinamento racional, o ensinamento da tolerância, o ensinamento da liberdade. É por isso que eu troquei a religião pela ciência. E hoje eu penso de maneira científica e não de maneira religiosa. A ciência me vacinou contra o veneno da religião. Eu fui imunizado contra o veneno da religião. A ciência me ensinou a pensar. Não o que pensar, mas ensinou eu a pensar. E quer ensinar todos aqueles que têm interesse de aprender como pensar. Deixe a religião, as ideias religiosas, e se apegue às ideias científicas, porque é razão, é liberdade. Como é bom viver de maneira científica. Viver na liberdade. Ninguém interfere na vida de ninguém. Ontem mesmo uma pessoa falou comigo, rapaz, os ateus, daqui um dia os ateus vão até te banir tudo aí, do meio deles. Eu falei, ateísmo é descrença em Deus, em deuses. Ateu é isso, a descrença em Deus ou em deuses. Ateu não interfere na vida de ninguém. Ateu não diz que a pessoa tem que pensar assim ou assado. Não. O ateu não se envolve com a vida de ninguém, não. O ateu é liberdade. A religião é que sempre está envolvendo com a vida dos outros no casal, de que maneira faz sexo, como é que deve fazer ou como não fazer. A religião é que entra nisso aí. E não o ateísmo. O ateísmo não ensina essas coisas, de ficar tomando parte da vida da pessoa e querer dar opinião, envenenando a vida da pessoa, não. É por isso que eu troquei a religião pela ciência. Ciência é liberdade. Então você, mulheres, volte-se para a liberdade que está na ciência e abandone essa questão religiosa que considera você um ser inferior ao homem. Boa tarde e passa bem.